Nessa primeira aula da semana 7, nós vamos estudar derivadas sucessivas. Bom, o que são derivadas sucessivas, né? Então, seja f uma função derivável, se a derivada de f também for derivável, então a sua derivada será chamada de derivada segunda de f, e é representada por f duas linhas de x ou d2f dx ao quadrado. No caso aqui, né, ambos os símbolos eles estão indicando a derivada de f duas vezes. Então, eu vou pegar a função f e derivar uma vez. Essa função resultante eu vou derivar novamente. Isso seria a derivada segunda de f. E da mesma forma, né, nós podemos falar de derivada terceira, derivada quarta, derivada 3 linhas, derivada 4 linhas e assim por diante. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pego aqui, por exemplo, a função 3x ao quadrado mais 8x mais 1 e quero calcular a derivada segunda dela, ou a derivada de segunda ordem, o que eu vou fazer? Primeiro eu calculo a derivada de primeira ordem, né, que vai ser o f' de x, que é quem? Bom, a regra é essa aqui, né? Se eu tenho uma função elevada a alfa, eu vou descer o alfa para antes da função, vezes a função elevada a alfa menos 1, vezes a derivada dessa função. No caso aqui, a função que eu estou considerando é o x. Então, vai ser 3 vezes 2, x elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de x, que é 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes x, mais a derivada de 8x, repito, 8, que é constante. Derivada de x vai ser descer o expoente, que é 1, vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0, vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada de uma constante é igual a 0, então aqui é 0. Bom, essa função eu posso escrever ela então como, né? 6x mais, aqui x elevado a 0 é 1, vezes 8, então isso aqui é 8. Então, f' de x é 6x mais 8. Mas eu quero a derivada segunda, então vou pegar essa função aqui e vou derivar novamente. Então, a derivada segunda, f duas linhas de x, que, conforme a gente viu na notação anterior, né, também poderia ser escrito como d2f dx ao quadrado. Então, isso aqui está indicando a segunda derivada de f em relação à variável x, que é igual. Então, a derivada de 6x mais 8 vai ser a derivada de 6x é 6, a derivada de 8 é 0. Então, 6 mais 0, 6. Então, a derivada segunda de f em relação a x é 6. Observar aqui, né, que deu 6 por quê? O que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu tinha feito aqui nesse 8x, né? Repetiu 6 vezes. O expoente aqui, que era 1, eu desci ele multiplicando. Então, ficou 6 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, a derivada de 6x é 6. Nós vamos passar a fazer isso direto. A gente não vai fazer isso detalhado toda vez, não. Derivada de uma constante vezes x vai ser a própria constante. A derivada, da mesma forma que a derivada da constante é 0. Então, essa derivada é igual a 6. Neste outro exemplo, eu quero calcular a derivada de ordem 6. Observar aqui que quando eu tenho uma ordem maior do que 3, eu vou passar a colocar um número entre parênteses para indicar a ordem de derivação. Então, nesse caso, eu quero calcular a derivada de ordem 6 de x à quinta mais 4x ao quadrado. Então, para isso, né, eu tenho f' de x é igual. Então, derivada de x à quinta, aplicando essa regra aqui, vai ser 5x à quarta mais derivada de 4x ao quadrado, vai ser 8x. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, isso aqui vai ser
4 vezes 5, né? 20x ao cubo, mais a derivada de 8x, que é 8. F 3 linhas de x. Isso é igual a 3 vezes 20, 60, x, mais a derivada de 8, que é 0, que se eu não quisesse nem precisava colocar aqui. A derivada de quarta ordem, lembrando que a partir da quarta ordem eu passo a colocar o número, né, da ordem entre parênteses para indicar essa ordem. Então a derivada de quarta ordem vai ser a derivada de 60x, que é 60. A derivada de quinta ordem é a derivada de 60, que é, como 60 é uma constante, então a derivada é 0. E a derivada de sexta ordem, que é o que foi realmente pedido, né? Então a derivada de sexta ordem vai ser quem? Vai ser 0 também. Derivada de 0 é 0. Observar que a partir da quinta ordem aqui, todas as demais derivadas vão dar sempre 0. Então no caso aqui, eu tinha x à quinta como o termo de maior potência, então a partir da ordem desse maior expoente aqui, eu vou ter sempre que a derivada é igual a 0. Então, a partir da derivada de quinta ordem, todas as demais vão ser 0. De modo que, se a ordem da derivada for maior ou igual a 5, eu já nem precisaria fazer todos esses cálculos e poderia afirmar que a derivada vale 0. Nesse outro exemplo, a função é f de x, que é igual a e elevado a x sobre 2, e quero calcular a derivada de terceira ordem dessa função. Lembrando, né, que a derivada de e elevado a u é elevado a u vezes a derivada de u. Nesse caso aqui, o u é x sobre 2. Então, como eu quero a derivada terceira, né, então vou ter que calcular a derivada primeira da função f de x. Então, a derivada primeira vai ser quem? Vai ser a própria função e elevado a x sobre 2 vezes a derivada do expoente. Derivada de x sobre 2 é meio, né? Então, se quiser, pode ainda reescrever isso como meio e elevado a x sobre 2. A derivada segunda dessa função. Derivada segunda. Vai ser o quê? Esse meio é uma constante, eu vou repetir ele, vezes a derivada de e elevado a x sobre 2. A derivada de e elevado a x sobre 2 é e elevado a x sobre 2, vezes a derivada de x sobre 2, que é meio. Então, posso escrever isso aqui como meio vezes meio. Posso colocar 1/4, ou então posso colocar também meio elevado ao quadrado. É elevado a x sobre 2. E a derivada de terceira ordem vai ser esse meio ao quadrado, que eu vou repetir, vezes e elevado a x sobre 2, vezes a derivada de x sobre 2, que é meio. Então, vai ficar meio vezes meio ao quadrado, isso é meio ao cubo, vezes e elevado a x sobre 2. Bom, e essa aqui é a derivada de terceira ordem. De modo geral, a gente consegue até estabelecer uma regra para essa derivada, né? Que seria o quê? Se eu quero derivar, por exemplo, 6 vezes, quero a derivada de sexta ordem de f de x, eu teria que isso aqui é meio elevado a quanto? Elevado a 6. É elevado a x sobre 2. Por que que eu concluo isso aqui? Ó?
Se vocês observarem, nas derivadas aqui, o número de derivada é o expoente desse meio. Então, derivada primeira, o expoente seria 1, né? A derivada segunda, o expoente é 2. A derivada terceira, o expoente é 3. E esse e elevado a x ele vai só repetindo. Então, com isso, eu consigo estabelecer uma regra para a derivada de uma ordem qualquer da minha função sem necessariamente fazer esse cálculo. Não é sempre que isso é possível, né? Vai depender sempre da função. E por último, nesse exemplo aqui, se a minha função é f de x igual a seno de x, eu quero calcular a derivada de ordem 4 dessa função. Então, a derivada dessa função, a derivada primeira, né, de seno de x, pela regra aqui, ó, seno de x, seno de u, a derivada é cosseno de u vezes a derivada de u, onde o u, nesse caso, é x. Então, a derivada primeira vai ser cosseno de x vezes a derivada de x, que é 1, que eu nem precisaria colocar, né? Então, a derivada disso é cosseno de x. A derivada segunda vai ser a derivada de cosseno de x, que pela regra 14 da tabela, né, vai ser menos seno de x vezes a derivada de x, que a derivada de x é 1. Então, vai ficar menos seno de x. A derivada terceira de f de x vai ser igual. No caso aqui, a derivada de menos seno de x, esse menos eu vou considerar como se fosse um menos 1, né, que eu vou repetir ele. E a derivada de seno de x é cosseno de x vezes a derivada de x, que é 1. Então, vai ser cosseno de x. Como tinha um menos antes, então vai ficar menos cosseno de x. A derivada de quarta ordem, a partir da quarta ordem eu vou colocar o número entre parênteses. Vai ser o quê? Esse menos que está antes do cosseno eu repito. Ao derivar aqui, ó, cosseno de u, vai aparecer um outro menos, então esse menos com o menos que já tinha antes vai ficar positivo. Então, seno de x vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, né? Então, vai ficar seno de x. Então, a derivada de quarta ordem de f de x é seno de x. Observar, né, que nesse caso eu também conseguiria estabelecer uma regra geral aqui para essa derivada, que seria o quê? Sempre que a derivada fosse um múltiplo de 4, a derivada de f de x seria o próprio seno de x. Observar que a derivada de ordem 4 é a mesma função inicial, né? Então, de um modo geral, vamos pegar aqui, por exemplo, se fosse uma derivada de ordem 10, qual que seria o resultado dessa derivada? Bom, aqui ele é um múltiplo de 4 mais 2. Então, múltiplo de 4 mais 2 vai ser igual à derivada de segunda ordem. Então, a derivada disso aqui seria menos seno de x. Eu nem precisaria calcular todas as derivadas, né? Eu vejo, né, que no caso particular aqui da função seno, a cada 4 derivadas, a função vai repetir. Então, eu consigo estabelecer essa regra geral já determinando um valor de ordem qualquer. Bom, com isso a gente termina a nossa primeira aula e temos aí mais uma aula essa semana.